Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Blog Epifania. No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês deixaram para mim lá no Instagram. Bom, já tem aí umas 2, 3 semanas que eu deixei uma foto no Instagram pedindo para vocês deixarem as suas perguntas, né, curiosidades, enfim. Só que com a correria dos últimos tempos, quem me segue no Instagram, quem me acompanha por lá sabe que na última semana a gente teve o primeiro encontro do Leia Mulheres aqui de Franca, do qual eu sou mediadora. Então foi um período assim de start em vários projetos diferentes, algumas questões pessoais, N coisas que aconteceram e que acabaram fazendo com que eu me embananasse, com que eu atrasasse um pouquinho com as questões relacionadas ao conteúdo aqui do canal do YouTube. Eu já tava morrendo de saudade de gravar vídeo para vocês, então eu falei, desta semana não passa, mas eu decidi também que eu vou gravar só um vídeo por semana, pelo menos por hora, é assim que eu consigo me organizar. Acontece que eu tava vivendo extremos, ou eu gravava 2 vídeos numa semana, ou eu não gravava nenhum. Então eu prefiro deixar um dia fixo para gravar, para editar e para publicar os vídeos para vocês, e que eu consiga fazer isso de forma constante, uma vez por semana. Bom, então agora vamos às perguntas. Eu já tô com um tablet aberto aqui na foto que vocês deixaram todas as perguntas lá. São quase 20 perguntas, então eu vou conseguir responder todas. E vamos lá. A Livros Baiana me perguntou quais seus autores favoritos. Gente, eu acho muito complicado responder isso, né? Eu já tinha respondido isso em uma outra tag, mas eu acho que eu fico por hora, com Machado de Assis, Clarice Lispector e Victor Hugo. Esses 3 autores. O Machado, por toda a elaboração da escrita dele, né? Pela forma como ele fazia a crítica dele, e se não for um leitor atento, ele não vai entender que aquilo é uma crítica, vai parecer uma simples sutileza. Eu acho que essa é a tacada da escrita do Machado, né? Essa ironia fina, essa coisa sutil para dizer coisas sórdidas, para criticar a sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que a escrita dele, principalmente em relação a outros autores brasileiros, é realmente ímpar. O Victor Hugo me toca sobremaneira pelo caráter humanizado da escrita dele, né? Ele foi um grande defensor dos direitos humanos ao longo da sua vida, e eu acho que ele trouxe esse caráter humanizado para a escrita dele, então me toca sobremaneira. A Clarice, eu sinceramente não consigo nem explicar quando me perguntam, é uma coisa tão completa, sabe? Diante daquilo que eu espero enquanto leitora, que me arrebata. Então eu não consigo explicar o que exatamente na Clarice que me encanta, é o todo, né? É essa complexidade, nossa, é tudo, não dá. Então eu fico com esses 3, Clarice Lispector, Machado de Assis e Victor Hugo. Carita UNB, diga 5 livros que te marcaram. A Hora da Estrela, A Revolução dos Bichos, A Metamorfose, O Mundo de Sofia e Quarto de Despejo, que eu acabei de ler e que foi um livro também arrebatador. A Karen me perguntou, você se lembra como começou o seu amor pela leitura? Se sim, como foi? Eu posso dizer que eu tive vários momentos assim de encontros e desencontros com a leitura, mas o primeiro foi quando eu era muito pequena. Eu nem sei quantos anos eu tinha, eu sei que eu já sabia ler, então eu acredito que uns 6 anos. E eu saí com os meus pais, era fim de ano, aquela coisa de passear na praça para ver tudo iluminado e bonitinho, e eles me deram um kit com 4 livros. E eu lembro que nesses livros tinha a história do Barba Azul e tinha uma outra história de uma princesa, que foi a história que eu mais gostei, mas eu não vou lembrar agora direito o nome nem nada. E eu nunca mais me esqueci. Eu fiquei dias completamente presa aos livros, sabe? Eu não conseguia me desvencilhar.
E eu lembro que eu me trancava no quarto e ficava com os livros e ficava devorando eles. E me impressionou muito a forma como eu me sentia enquanto estava lendo. Então eu tenho muito forte essa memória afetiva e é o meu primeiro contato realmente marcante assim com a leitura, que eu nunca consigo esquecer. A Polly Carvalhais, é isso? Acho que é isso, espero não ter errado. Perguntou: você tem vontade de publicar livros seus? Olha, eu já escrevi quando eu era mais nova, eu gostava muito de escrever, eu tinha blogs, enfim. A gente tinha até comunidades no Orkut voltadas para esses escritores de blogs e era muito legal. Eu já tive, creio eu, uns 3 blogs para escrever, assim, para expressar. No ano de 2017 eu consegui fazer um poema para a faculdade e eu gosto muito de quando eu releio, né, esse poema. Eu gosto muito do resultado. E quando eu me encontro, quando eu me deparo com antigas escritas minhas, eu acho que essa é uma coisa que ainda vai vir à tona. Eu tenho sentido essa vontade de ir além e de escrever mais, mas eu não sei, assim, eu não tenho um projeto para tanto tempo, ou eu publicarei um livro em tal ano, eu ainda não tenho essa programação. Mas eu tenho sim essa vontade. Ler para se mover perguntou: qual está sendo o maior desafio em gravar vídeos para o canal no YouTube? Existem vários desafios, né? Criar conteúdo, montar os roteiros, chamar público, esse é um grande desafio. Enfim, tudo isso é muito desafiador. O YouTube é hoje um ambiente muito desafiador, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o desafio maior é tempo. Eu comentei, inclusive, esses dias no Instagram que um vídeo ele demora no mínimo 10 horas para ser produzido, né? Então, desde o estudo do conteúdo, a montagem do roteiro, a gravação, a edição e então a publicação, que é o que chega até vocês, né? Então, sem sombra de dúvidas, esse é realmente o maior desafio. A questão do tempo, sabe? Saber administrar o tempo, saber conciliar com outras atividades. Esse é, sem dúvida, o meu maior desafio em relação ao YouTube. A Diva Literária perguntou: oi, como você concilia a vida de estudante universitária com as leituras para o WIG? Gente, não sei como é que eu vou fazer isso. A verdade é que quando eu comecei o Instagram, eu tinha trancado a faculdade, né? Que foi em setembro do ano passado, que eu acho que eu comecei o Instagram. Então foi mais ou menos no mesmo período que eu tranquei a faculdade. E eu ainda estou com a matrícula trancada porque eu volto no mês de agosto. Então esse é mais um desafio que vai aparecer na minha vida esse ano. Mas creio eu que vou tentar conciliar trazendo as próprias leituras da faculdade aqui como forma de conteúdo. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Muitos livros que eu já havia estudado e com os quais eu já tinha um embasamento teórico, eu transformei em conteúdo. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu vou acabar fazendo, trazendo, né, transformando essas leituras que eu fizer por lá em conteúdos aqui para o YouTube. A minha amiga Olana, do Instagram A Leitura de Hoje, ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Então eu vou responder todas as perguntas dela. Bom, a primeira pergunta dela: sempre gostou de ler, tipo, desde criança? Sim e não. Como eu disse, eu tive momentos com a leitura, né? Quando eu era criança eu gostava muito de ler, mas não era um hábito tão recorrente, eu nunca fui uma leitora muito devoradora, então eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos na minha vida. Um livro marcante e por quê? Bom, agora é Quarto de Despejo, que eu acabei de ler, da Carolina de Jesus. A gente leu ele para começar os nossos encontros do Leia Mulheres aqui na cidade de Franca, né? E eu ainda vou trazer resenha dele aqui no canal, tô estudando ele mais a fundo para trazer essa resenha, mas eu acho que é um livro necessário, sabe? Ele é o tipo de livro soco no estômago. Então não vai ser uma leitura confortável, não vai ser uma leitura, né, tranquilinha para relaxar, não, você não vai encontrar isso em Quarto de Despejo, mas é um divisor de águas na sua vida. Hoje até a forma como eu olho a comida é diferente do que eu olhava antes.
Então ele é um livro muito impactante, principalmente no que diz respeito a, como é que eu falo? A ser uma descrição do que era a realidade daquelas pessoas, né, envolvidas no livro, enfim, mas é um daqueles livros que eu falo que é um livro necessário. Lia quando criança, lembra de um título? Sim, lia, né, não era nenhuma devoradora de livros, mas eu gostava muito de ler. E eu vou citar o Barba Azul, porque um livro que me marcou muito e eu não consigo lembrar era um que vinha junto com Barba Azul, então eu acredito que é dessas coletâneas para criança. Mas como eu lembro do título do Barba Azul, eu vou citar ele. Tem uma memória afetiva relacionada a livros? Tenho muitas. Eu acho que basicamente todos os livros que eu li, eu vou ter alguma memória afetiva relacionada a ele, seja pro lado positivo, seja pro lado negativo, né? Mas eu acho que isso acontece sim. A família é de leitores? Não. Infelizmente não. Inclusive, quando eu tô nos lugares lendo, a minha família me acha uma estranha e eles ficam olhando, tipo, você tá bem? O que tá acontecendo? Você quer que pegue alguma coisa pra você? Então eu sou meio que tratada como um objeto estranho ali na família, por não ser hábito da maioria das pessoas ler. Eu tenho um primo que gosta muito de ler, que é o Brandon, e ele inclusive vai lançar um livro, eu vou trazer resenha do livro aqui no canal. O meu marido, ele aprendeu a ler comigo, né, ele aprendeu a ter esse hábito da leitura comigo, mas ele lê livros mais técnicos, relacionados à economia, negócios, essas coisas que ele gosta de ler, que não é muito a minha vibe. E eu acho que é basicamente isso, eu não me lembro de mais ninguém que goste de ler na minha família, então pra vocês terem uma noção de como eu sou uma estranha no ninho, né? Você já deu ou vai dar aulas? O foco será literatura? Eu nunca dei aulas, eu já fiz estágio, né? Mas eu não cheguei a dar aulas. E sim, eu quero dar aulas e eu quero dar aulas de literatura. Se essas oportunidades vão surgir, eu já não sei. Mas a minha intenção é ser professora de literatura, exclusivamente de literatura. A Ingrid, uma outra amiga minha, ela fez 3 perguntas e eu também vou responder para vocês. A primeira, pretende lecionar? Como eu disse, sim, eu pretendo ser professora de literatura. Achei essa pergunta muito pertinente, muito legal. Qual sua opinião sobre o acúmulo de livros? Fui do tipo de quanto mais, melhor. Hoje sou desapegada dos números, quero só histórias boas na estante para olhar e relembrar lições e momentos. Para mim é muito difícil falar dessa questão do consumo consciente quando o assunto são livros, porque livros são o meu instrumento de trabalho. Então, por exemplo, eu com essa intenção de ser professora de literatura, se eu for dar uma aula de livro, por exemplo, é claro que eu preciso ter o meu exemplar com as minhas anotações, né, com as minhas questões. Mas eu acho que o consumo consciente ele é bem-vindo em qualquer área. Eu seria hipócrita se eu falasse que eu sou uma consumidora consciente de livros, né? Vocês sabem o tamanho dessa estante, então não necessariamente sou, mas hoje eu tenho dado uma desacelerada, digamos assim, né? Então, toda vez que me dá vontade de comprar um livro, por exemplo, eu tenho pensado em quantos eu tenho para ler, sabe? E se realmente é necessário que eu tenha esse livro agora. Qual a diferença que vai fazer eu ter ele agora ou eu esperar para ter ele daqui a algum tempo? Uma outra coisa que eu faço é que quando eu tenho algum livro e eu compro uma outra edição, tipo uma edição especial, eu descarto a primeira versão que eu tinha, né? Mas como é que eu faço esse descarte, né? Isso também tem que ser de um jeito consciente. Então, ou eu trago para sorteio no Instagram, ou eu acabo doando para amigos, ou eu deixo em pontos de coleta, né? Como, por exemplo, as geladeirotecas que a gente tem lá no shopping, no terminal, em alguns lugares aqui na cidade de Franca. Então, eu procuro fazer esse rodízio de livros. De vez em quando, eu também dou uma rondada aqui na estante, vejo se tem necessidade, que livro que não tem necessidade, que livro que não vai fazer tanta falta. Então, os livros que eu procuro deixar aqui são livros de grande impacto na literatura, né? Sobremaneira os clássicos, e que eu sei que eu vou usar como forma de trabalho. E aí, uma outra questão pela qual eu defendo o uso de Kindle e de leitores digitais é que quando eu quero ler algum livro, mas eu sei que não é imprescindível que eu tenha ele na minha estante, eu acabo comprando pelo Kindle mesmo. Ele sai mais barato, dá para ler o livro e às vezes não são livros de grandes anotações e livros que têm a necessidade de eu ter ele na forma física.
Então o Kindle ele acaba me auxiliando nessa questão do consumo consciente. Você abandona uma leitura se não estiver gostando? Insiste, dá um tempo ou abandona e vida que segue? Depende muito do grau de não gostando. Se for uma coisa tipo, não dá, eu não insisto, sabe? Eu toco o barco, sigo a minha vida, vou para outras leituras e num outro momento a gente se encontra se for o caso. Eu acredito muito no momento certo para cada leitura. Eu já falei isso num vídeo acho que de leitura, de dicas de leitura que eu dei aqui no canal. Porque você tem a sua formação enquanto leitor, né? Então, o tipo de leitura que você faz vai determinar o tipo de leitor que você é. Então, é até uma questão matemática. Eu não acho que isso é tão subjetivo ou coisa do destino como algumas pessoas defendem. Eu acho que é realmente você ler aquele livro quando você estiver preparado para ler. Então, existem livros que eu ainda não passei perto, que eu sei que eu não estou preparada para ler. Vamos dizer aí, uma Divina Comédia. Né? Eu sei que eu tô longe ainda desse patamar de ler. Então eu tenho essa consciência de que eu ainda sou uma leitora que tá longe de estar num patamar de um leitor de Dante, por exemplo, né? Pode ser que eu pegue, entenda, enfim, não sei. Mas eu acho que é muito importante a gente ir tomando esse cuidado. E se você sente que não vai dar, que você não vai entender, que vai ser uma leitura em vão, parte para outra, sabe? Vai ler outro livro, guarda ele lá na estante, deixa para um outro momento. Acredito sim que exista um momento certo para cada leitura. Tem 2 casos na minha vida de leitora, por exemplo, dos quais eu me arrependo. Um é Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, que, gente, eu tinha 18 anos, eu tinha lido pouquíssimo na minha vida, ainda mais para um patamar de filosofia que é o Nietzsche, e eu não entendi necas. Né? Eu achei super legal, grifei altos trechos, achei que estava tudo numa vibe subjetiva ali, quando não é. É um livro que exige muito do leitor. E adiantou eu ler? Lembro de alguma coisa? Não. E um outro livro, que até me dói falar isso, mas que isso aconteceu, foi 100 Anos de Solidão, justamente quando eu tava numa vibe de tentar ler muito acelerado, sabe? De tentar ser uma devoradora de livros, quando na verdade esse não é o meu perfil. Então eu li os 100 Anos de Solidão, eu tenho uma memória afetiva positiva com ele, mas eu sei que eu não captei a essência do livro em si. Então, por isso que eu acho muito importante que o leitor tenha consciência do livro que ele vai ler, que ele dê uma espiada antes no tipo de narrador, e enfim, para ver se realmente você está preparado enquanto leitor para aquela leitura. E se não tiver, gente, tá tudo bem. Olha quantos livros existem no mundo, né? O importante é ler. E última pergunta da Ana Flora, minha amiga também. Nai, como foi sua caminhada até aqui? Sei que já cursou outra faculdade e já trabalhou em outras áreas. Como foi que decidiu e começou a se dedicar às letras e ao mundo literário? Bom, eu sempre tive esse contato com as letras, mas era uma coisa, encontros e desencontros, como eu disse para vocês. Então, eu me grudava na literatura e eu me distanciava completamente. Eu grudava na literatura e me distanciava completamente. E isso é Nayara fazendo Nayarice, né, gente? Que eu sou muito 880 na vida. Mas, de um jeito ou de outro, a literatura, ela sempre esteve muito presente, eu acho que dentro de mim. Sabe, eu acho que essa é uma questão muito de alma mesmo, pelo menos na minha vida. Então eu posso dizer que fui uma criança que gostei muito dessas áreas, eu me imaginava escritora quando eu era criança. E aí vem o mundo e a sociedade, eles vão podando esses sonhos que a gente tem, né? Ah, mas você tem que ganhar dinheiro, escritor, não existe isso, o que é isso? Tananã, você mora numa cidade do interior. E aí o mundo, ele vai te podando os sonhos e aí você vai ficando cada vez menor, né? Sabe o cachorrinho, quando a gente manda pra tosa e aí ele é todo peludinho e ele volta bem? Então eu acho que é meio que isso que acontece com a gente diante da sociedade. E esses meus encontros e desencontros com a literatura, toda vez que eu me desencontrava com ela, era quando eu tava tentando ser aquilo que as pessoas queriam e não aquilo que eu queria de mim. Então eu acho que a literatura foi uma coisa que sempre esteve em mim, mas eu nem sempre estava nela. Né? Eu muitas vezes estava buscando me adequar, buscando entrar em quadradinhos pequenininhos que me definissem para que eu fosse aceita ou para que a minha vida fosse mais fácil.
Então, nos momentos que eu me distanciei da literatura, foi exatamente isso que aconteceu. E nos momentos que eu me reaproximei dela, foi quando eu realmente senti a minha essência vir à tona e aquilo tudo que eu sou vibrar. Então, é uma coisa muito minha e que hoje, quando eu olho e eu tenho essa certeza na minha vida, eu falo, gente, como é que eu consegui viver sem, né? Mas às vezes a gente se anula e se diminui, vai minguando muito por influência daquilo que está em volta da gente. Então, por isso que eu acho tão importante a gente buscar a nossa essência, né? A gente fazer isso aflorar e é isso. Bom, gente, então é isso. Eu espero ter respondido às dúvidas de vocês, né? Espero ter conseguido ser clara e objetiva. Não sei se eu fui muito objetiva, mas é que eu já tava com saudade de falar aqui pra câmera. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer ver mais desse tipo de vídeo aqui no canal. Não se esquece daquele velho ritual de se inscrever, dar like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Bom, então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais!